Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e com mais um addon sensacional, addon muito esperado, que vai incluir muita coisa legal nos aeroportos que eventualmente você esteja utilizando na sua operação. Trata-se do GSX Pro, que já existe há algum tempo para outros simuladores de voo e que a gente vai mostrar para você um pouquinho aqui no nosso canal. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o GSX Pro, vem comigo, vamos lá. O GSX Pro, a proposta dele é oferecer a você interação com todos os serviços de ground handling, né? Ou seja, com serviços de solo utilizados na operação diária nos aeroportos ao redor do mundo. Isso inclui a operação de jetway, pushback, abastecimento, follow me car e uma série de outros serviços que você vai ver agora. A Jetway, particularmente, você já tinha disponível através de outros aplicativos, então isso não é grande novidade, né? Sob o ponto de vista de que já existia com um modo de interação até mais simples, diga-se de passagem. Qual que é a novidade em termos de Jetway? As Jetways, elas vêm com a identidade visual encontrada na ponte de embarque original de cada país, de cada localidade. Então ela vem com os adesivos. O que está acontecendo? Quando você está usando um cenário desenvolvido por terceiros, né, a gente tem encontrado algumas dificuldades, algumas incompatibilidades que acabam duplicando as Jetways, né? Ou seja, quando você carrega o cenário, ele vai puxar a Jetway do GSX Pro por cima da Jetway que existe. Então, enquanto esse problema não é resolvido, você vai ter uma Jetway padrão com funcionamento padrão sem identidade visual. Essa é a única condição hoje em relação à operação das Jetways. Você também tem outros serviços aqui, ó, uma lista relativamente grande, né? Ó, solicitar desembarque, serviços de comissaria, né? De abastecimento de alimentos dentro da aeronave, o reabastecimento de combustível, o embarque de passageiros, pushback, operação do hatchway, operação com escadas, serviços adicionais aqui, GPU, QTA e QTU, que seria retirada de dejetos dos tanques de dejetos da aeronave e abastecimento com água potável, que como você pode ver aqui, coming soon, ou seja, em breve, não está disponível agora. Aqui, Customize Spark Position, tá? E Reposition Aircraft, o que que significa, né? Aqui você vai reposicionar os serviços de forma organizada no seu aeroporto. Esse aqui é um assunto um pouco mais extenso, a gente vai mostrar num próximo vídeo falando de configuração do GSX. E reposicionar a aeronave eu não recomendo, seria propriamente tirar ela dessa posição que ela se encontra e jogar, dar um teleporte na aeronave para um outro gate, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, importante de tudo, tá? Você saber que ele puxa do SimBrief desde que a aeronave esteja, tá? No aeroporto de origem mencionado no SimBrief, ela vai puxar as informações relativas a número de passageiros, né? E aí o cálculo de carga, ele não faz precisamente, ele já menciona isso no manual, que é bem extenso, tem 60 folhas, tá? Então ele puxa primeiro o passageiro e o que sobra ele joga de carga. Não é uma coisa muito precisa, mas é aceitável, vamos dizer assim, tá? Combustível é o seguinte, né? Vamos vir aqui, Mass and Balance, uma vez tendo você carregado aqui no Fênix o teu plano de voo diretamente lá do SimBrief, você consegue vir aqui e puxar, ó, aqui em Mass and Balance, você consegue vir aqui e puxar os números relacionados à operação do avião. Isso aqui ele vai usar para fazer o abastecimento. Então, quando você clica aqui e você chama o menuzinho lá, ó, e solicita Request Boarding, ele já faz uma série de coisas aqui, né, que vão estar associadas diretamente à operação de embarque, né, ou seja, embarque de bagagens, embarque de passageiros. Se por acaso a Jetway estiver desconectada, ele vai conectar a Jetway, a porta da frente, a Jetway se conecta, aqui a de trás você abre, porões vão ser abertos, eles vão encostar essa esteira aqui, o loader, né, que vai auxiliar no embarque das bagagens, né, que nesse avião em particular vem dentro de uns containerzinhos. Então ele vai te dando mensagens aurais, né? Primeiro ele fala que a tripulação está embarcando, depois ele fala que a tripulação foi embarcada e que os passageiros começaram a embarcar. E aí você começa a ouvir alguns sons, não sei se vocês estão ouvindo. Ah, mas você vê o passageiro entrando? Não, entrando você não vê. Porém, no desembarque você consegue. Existe uma configuração que você faz para que você consiga ver os passageiros no trajeto, tá? Mas isso é muito mais simples
simples e muito mais fácil de você perceber quando o aeroporto não possui as pontes ou possuem pontes móveis, né? Ou seja, jetways com transparência. Então não adianta você vir aqui tentar ver o embarque sendo realizado, porque você não vai conseguir. Então a proposta basicamente é essa, né? Você ter a operação observada nos aeroportos, tanto para embarque e desembarque, muito bem reproduzida. Algumas deixam um pouco a desejar em termos de sincronismo, né? E também de física. Às vezes as coisas passam umas por dentro das outras e ficam um pouco fora da realidade, mas de maneira geral, você vai vendo tudo acontecer como se você estivesse no aeroporto, né, na vida real. Essa é a proposta do GSX. Importante sobressaltar, existe um automatismo, sim, mas muita coisa você vai ter que fazer ou você vai ter que organizar. Quando todo o processo ele acaba, né, automaticamente isso vai ser retirado, né, os loaders, as escadas, a jetway vai ser recolhida e aí você vai iniciar o procedimento de pushback. Aqui em GSX Settings, você já vem aqui, você já programa um monte de outras coisas que também a gente vai explicar numa outra oportunidade. Agora a gente vai pedir o abastecimento. Existem algumas coisas que você precisa fazer para você evitar problemas aqui, né? Conflitos, né? Fazer o carregamento de bagagem e passageiros não é o mais crítico. O mais crítico é abastecimento de combustível. A gente vai pedir aqui, ó, você vai ver por quê. Não carregue absolutamente nada na aeronave até você ser solicitado a fazer. Essa questão do reabastecimento ela é um pouco chata, porque é justamente uma questão que depende um pouco de você estar atento a realizar o que é solicitado. A questão da física aqui que eu falei também, tá vendo? Ó, isso aqui está posicionado errado. Isso aqui você consegue configurar. Então ele dá a mensagem aí, ó, fuel truck in position. O caminhão que vai vir abastecer, isso está relacionado diretamente ao tamanho da aeronave e à altura do ponto onde as mangueiras serão encaixadas em relação ao solo. Então, dependendo da altura, o caminhão que vai vir vai ser esse aqui, né, que é para aeronaves um pouco mais altas, que tem a plataforma que você vai ver que vai subir, ou então o mini tanque. E para aeronaves maiores, vão vir as carretas, que não tem nenhum tipo de animação. Acho que a mais bacana foi essa aqui, até o momento. Em termos de reabastecimento, eu acho que a operação mais legal de se assistir é essa aqui. Então ele vai colocar a mangueira ali, vem com o caminhão, baixa ali, bota a mangueira, a plataforma vai subir e ele vai pegar a mangueira, vai encaixar na posição ali, tá? Onde se espera que se encaixe. E aí ele vai pedir agora para usar o sistema de abastecimento da aeronave. E aí agora sim eu dou um load aircraft aqui, ó, tá? E aí eu escolho em quanto tempo isso vai acontecer, tá? Então eu vou botar aqui, ó, fast time. E aí você volta para lá e o abastecimento começa a acontecer. É assim com o Fênix, é assim com o PMDG e o Fly-by-Wire eu não consegui utilizar porque ele deu uma inconsistência na operação, ou seja, ele diz que o parking brake está solto e na verdade o parking brake não está e você faz todo tipo de interação. Então se você tiver uma experiência diferente em Fly-by-Wire, você deixa aí nos comentários o que você fez para resolver a questão. Outro problema muito recorrente que está sendo bem chato é você carregar teu avião num determinado aeroporto e você não conseguir interação com o menu superior, você não tem nenhum tipo de retorno, né? Por que razão isso acontece? A aeronave é carregada de combustível, né? Ou seja, abastecida de combustível, ele vai fazer o procedimento inverso, né? Ele vai retirar a mangueira, vai colocá-la no caminhão e ele vai embora. E aí você pode ver que as bagagens já foram combustível, então isso aqui demora um pouco mais. Aí você fala assim, pô, mas não vou ficar aqui assistindo isso tudo até o fim. Você pode aumentar essa velocidade. Você vem aqui em GSX Settings, Timings, você consegue, Time Acceleration, você consegue aumentar a velocidade tanto do reabastecimento como do embarque. Ou mesmo aqui, onde você viu o quadro aparecer perguntando qual era a velocidade que você gostaria de utilizar para embarque. Você pode usar até o instantâneo, tá? Só que a animação vai ser bem curtinha. Depois que o seu embarque ele é completo, aqui no Fênix você recebe essa mensagem e você vai ver que a Jetway ela foi retirada e todos os demais serviços, com exceção dos cones, tá? E aí você vai solicitar pushback, que a gente vai mostrar para você agora. Para solicitar o pushback, muito semelhante, você vem aqui em cima e você faz, né, ó, prepare for pushback and departure. Você vai ver algumas animações aí na tela. Vai ver mensagens e algumas animações. Você vai precisar fazer alguma interação também com a aeronave conforme ele vai solicitando. E é esse quadro que você está vendo aí, né? Essa janela, ela vai ser exibida perguntando para você
como você gostaria de executar o seu pushback. Então você tem a opção de cauda à direita, cauda à esquerda, ou você editar aqui, você fazer como o sistema que você já conhece aí da Ambitions, tá? Aqui a gente vai botar com cauda à esquerda, a gente marcou aqui. Bom, e aí você tem que desconectar a GPU, senão ele vai te solicitar, como ele solicitou aqui. E aí, uma vez estando você com a GPU desconectada, ele vai iniciar o procedimento aqui, ó, para prender o trem de pouso da aeronave e suspender, tá vendo, ó? Agora a gente vai lá e dá um release parking brake. Você não faz absolutamente nada, você só observa, né? Sorri a cena. E aí você já starta, ó, os motores da aeronave, porque ele vai te solicitar depois um feedback se o acionamento foi bem sucedido. Agora você tem que dar a confirmação de que você conseguiu fazer acionamento, ó. Como serviço adicional para aeroportos muito grandes e com pouca visibilidade, você tem o serviço de Follow Me Car. Depois de executado aí o pushback, você pode utilizar, ó, o serviço de Follow Me Car. Você escolhe a cabeceira da pista, tá? Vou escolher essa aqui e depois ele pergunta, Request Follow Me. Eu vou dar um yes aqui. Aí o que vai acontecer? Vai vir um carrinho ao seu encontro. Daqui a pouco ele aparece muito doido aqui, velho. Dá um cavalo de pau em frente ao... Ah lá vem ele, muito doido, ó. Meu Deus do céu, cuidado, ó. Lá vem ele, muito doido. Vem a milhão, mano. Olha isso ali. Vai dar um cavalo de pau ali na frente e ele vai te levar até a cabeceira da pista. Aqui não faz muito sentido porque é um aeroporto pequeno, aeroporto da Brasil Land Games aqui, ó, de Natal, tá? Funcionando perfeitamente com GSX. E aí você só vai ter que seguir o carrinho. Em resumo, o que eu tenho para dizer é o seguinte: é algo extremamente legal de se ver, mas não essencial. Eu não considero um aplicativo essencial e tampouco pronto para utilização com todos os cenários. Você vê algumas dificuldades no uso do GSX com determinados cenários, não se sabe por que exatamente que isso acontece, mas existe a dificuldade, e quando se compra alguma coisa se espera que o produto esteja pronto para ser utilizado com todo e qualquer outro aplicativo, né, plugin, add-on, seja lá como você queira chamar, sem oferecer nenhum tipo de transtorno, tá? A posicionamento dos serviços de solo, né, como escadas, loaders, pushback, tem coisa que você vê até em cima do teto do aeroporto, né? Ou seja, não houve nenhuma preocupação com isso e te entregaram a responsabilidade de você ter que configurar manualmente tudo. E o problema é o seguinte: você faz a configuração por posição, você não consegue replicar isso, tá? Então isso é um problema chato, tá? E que demanda tempo e paciência. De maneira geral, o que eu tenho a dizer é que não é um aplicativo que está definitivamente pronto. Aliás, nada está pronto no Microsoft Flight Simulator 2020, nem mesmo o próprio simulador, então o aplicativo tampouco estaria. É um aplicativo que vai agregar, sim, um pouco mais de realidade, de imersão, né? De organicidade nos aeroportos, né? Você vai ver coisas acontecendo, mas não quer dizer que se você não tiver o aplicativo, você vai deixar de ter diversão, de executar seus voos e de ver todo o resto, com exceção da operação em solo, ser realizado, beleza? Galera, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja útil e que possa te auxiliar aí na decisão de adquirir ou não o aplicativo. Me diz aí como está sendo sua experiência com GSX, se você pretende comprar, já usou em outras versões, como foi sua experiência lá e como está sendo aqui, caso você tenha adquirido. Não esqueçam de deixar seu like para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.